Em João, o capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Eu quero trazer essa mensagem, eu quero ser bem sucinto e objetivo nessa mensagem, porque eu tenho oportunidade de conversar com pessoas, e o que me chama a atenção é que muitas pessoas, elas não conseguem perdoar ou acreditar na transformação ou regeneração de um outro ser. Logo quando as pessoas, Cristo aceita as pessoas, porque na verdade é Jesus que aceita as pessoas, não é as pessoas que aceitam a Jesus. Quando diz assim, quantos já devem ter ouvido isso? Ah, você está se escondendo atrás de uma Bíblia. Outros dizem assim, isso aí é fogo de palha. Eu quero ver até quando vai. Mas eu quero dizer para você, quando Jesus tem um encontro com uma pessoa, ele recebe verdadeiramente o avivamento. A mudança de dentro para fora. É a mudança de dentro para fora. E eu quero provar para você que Deus tem o poder de mudar, transformar, regenerar, restaurar vidas. Quem acredita nisso? Levanta a mão, sem demagogia. Se você não acredita, você precisa aceitar Jesus novamente ou ter um encontro com Jesus. Eu quero ver novamente. Levante a mão, por favor. Glória a Deus. Eu acredito que todos que aqui estão acreditam, então, que Jesus tem o poder de transformar vidas, de transformar pessoas. Por quê? Nós estamos tomados de um mundo de tantos acusadores, irmãos, tantos acusadores, porque há mais pessoas para acusar do que ajudar a levantar. Quando as pessoas olham um viciado em drogas, alguém no farol, sempre indo para a minha casa na leste, tem um farol que antecede a Avenida Aricanduva, e eu vejo as pessoas lá, e eu falo, que situação? Umas pessoas novas, sabe? E desde das minhas filhas crianças, eu sempre orientei elas. Nunca diga que é vagabundo, que é vagabunda, que é nóia. Não. Eu sempre, todas as vezes, eu sempre falei com as minhas filhas: abrace, ame, ame o branco, ame o negro, ame o japonês, ame o português, ame. Porque Deus é Deus de todos. Deus é Deus de todos. Quando nós morrermos, as pessoas dizem assim: nós vamos todos para o mesmo lugar. Sim, o nosso corpo vai para o mesmo lugar, é um cemitério. Aí cabe a Jesus saber aquele que foi salvo, porque se existe um mistério, e eu não entro nesse quesito de salvação, porque ele é muito peculiar. Tem pessoas que serviram a Deus a vida toda e não vão estar naquele grande dia. E teve pessoas que não serviram ou serviram e se desviaram, se afastaram, mas no último momento da sua vida teve o verdadeiro arrependimento. Ah, pastor, isso é um absurdo? Não. Quando nós olhamos para Jesus na cruz, nós encontramos o ladrão e ele se arrepende. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, em questão ou em fração de segundos, nós temos a nossa vida transformada, mudada, e temos a salvação em Cristo Jesus. Eu estou falando bem baixo, irmãos, para
melhor para os irmãos e para não chamar a atenção da nossa vizinhança aí. Mas eu acredito em um Jesus que transforma. Todo mundo aqui, sabe por que Jesus salvou vocês? Porque vocês eram tudo gente boa. Tudo gente boa. É ou não é? É ou não é? Tudo gente. Eu era gente boíssima. Bota boa nisso. Glória a Deus. O último que me desafiou, ele está no cemitério. Prestou um concurso, virou coveiro e está trabalhando lá. Irmãos, nenhum de nós éramos bons ou prestávamos. Todos têm aqui o seu passado. Um menos tenebroso, outros mais tenebrosos. Mas nós estamos aqui porque nós não éramos bons. Jesus veio para os doentes. E quando ele veio, ele nos achou. Olhou para mim, para você e disse: é doente, mas ele pode ser curado. E ele quer ser curado. E nós estamos aqui para a glória de Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Amém, amém e amém. Glória a Jesus Cristo. Esse texto nos fala do encontro de Jesus com uma pessoa
samaritana. Jesus é especialista em quebrar protocolos, em quebrar costumes, quebrar leis e mudar leis. Ele contraria os homens. Ele contraria quem tiver que contrariar para salvar uma vida. A Bíblia diz que havia uma discussão de quem batizava mais, se Jesus ou João Batista. Até porque Jesus, ele não batizava, e sim os seus discípulos. E no versículo 3 diz: e deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Jesus, ele se transporta de uma cidade a outra, sem medir esforços, para se encontrar com uma mulher. Jesus, sendo judeu, ele sai de uma cidade a outra, quebrando protocolos, paradigmas, leis, costumes, para ir ao encontro de uma mulher na fonte de Jacó, em Samaria. Ninguém dava nada para aquela mulher. Ninguém dava nada. Mas Jesus, ele é sabedor de todas as coisas. Ele estava com seus discípulos. Ele reúne os seus discípulos e diz assim: por favor, vão para a cidade comprar pão. Mas 12 ir comprar pão para 13, não tem necessidade. Mas Jesus sabia que se os discípulos estivessem com ele, no momento do encontro com aquela mulher samaritana, iria trazer escândalo para os discípulos, eles não entenderiam. Então Jesus disse aos seus discípulos: se afaste, porque vocês não estão preparados para essa reunião que eu vou ter. O que eu quero dizer a você: primeiro, esse ministério vai crescer e eu tenho fé para isso. Esse ministério vai crescer. E esse momento de pandemia, Deus não nos permitiu para morrermos, mas Deus está nos permitindo para sermos curados, para poder cuidar de outras pessoas, para poder alcançar outras pessoas. Aquelas pessoas, os discípulos, não estavam no nível de Jesus. Eu quero chegar ao nível, ou mais perto do nível de Jesus. Eu quero fazer coisas maiores do que Jesus fez. A Bíblia me garante, ele me deu autoridade e disse que se eu crescer, eu poderia fazer obras muito maiores do que ele fez. Imagine, irmãos, que coisa chata, né? Você ser dispensado porque eu vou ter uma reunião com uma pessoa e você não está preparado para aquela reunião, porque você iria murmurar, você iria criticar, e eu vejo Deus querendo levantar e erguer este ministério e fazendo com que eu ame o homossexual, a lésbica, o negro, o branco, o gay,
bêbado, o alcoólatra, o viciado em drogas. Jesus, ele quer nos preparar para isso. Tem muitas pessoas querendo fazer, muitas pessoas querendo pregar, muitas pessoas querendo evangelizar, sem ao menos conhecer Jesus. Quando alguns cristãos que se dizem pentecostais, ele vê um homossexual, uma lésbica, alguém nas drogas ou na bebida, tem uns que são tão pentecostais que ele diz assim: você vai para o inferno, você vai queimar no fogo do inferno. Tá bom, mas antes dele queimar no fogo do inferno, tente ser a cura para ele, porque você pode salvar uma vida. Tem um estudo que uma pessoa com Covid-19, ela pode transmitir para até 7 pessoas, não é isso? É um estudo que eu tenho a Elaine da área da medicina, da área da saúde. Só que eu falo para você uma coisa. E um homem cheio de Deus pode mudar e alcançar quantas vidas? Aleluia! Nós, como igreja, não temos feito o nosso papel de curar pessoas através do nome de Jesus. É muito fácil apontar, acusar, vai para o inferno, é um pecador, é uma pecadora. Mas se você vai para o céu, me fundamente. É porque eu tenho Jesus. Se eu tenho Jesus e eu conheci esse Jesus que é coisa boa, eu quero passar essa coisa boa para frente, sim ou não? Está na hora de nós passarmos essa coisa boa para frente, chamado Jesus. E começar a alcançar os desprezados, os rejeitados, quem ninguém quer. Mas Jesus queria aquela mulher. Eu não sei quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano. Quem ganhou almas para Jesus esse ano? Levanta a mão. Quem ganhou almas para Jesus esse ano? Levanta a mão. Eu ganhei. Quem tratou de almas? Eu tratei. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos com apontamentos. Mas Jesus chama os discípulos e diz: vai para a cidade comprar pão, porque eu vou ter um encontro com uma mulher. Jesus corria o risco de ser mal falado. Jesus corria o risco de ser insultado, de ser agredido. Mas ele diz: eu vou passar na fonte de Jacó, lá em Samaria, porque aquela mulher vai dar fruto. Tem muita gente abrindo mão de alguém que vai dar fruto. Eu sempre falo de um amigo meu que eu amo, é um negro, e ele me viu crescer, cresceu com as minhas irmãs, por nome de Douglas. Ele passou por aproximadamente 60, 70 casas de recuperação. Ele chegou até ir comigo na Reobote, pastor Rui. Quando você ver Deus usar esse homem,
Mas pastor, passou por 60? Passou. Aí um certo dia, ele disse, Lu, tô firmão. Eu quero pregar. E eu falei assim, tá bom, eu vou sair para pregar, eu tenho um lugar para pregar. Eu vou te dar a oportunidade e você prega. Tá? Você prega uma parte, eu prego outra. E ele pregou uma parte, eu preguei outra. E eu disse assim, olha, agora vai embora. Eu estou te dando R$50. Vai embora para tua casa, compra uma pizza, compra uma coca e vai para tua casa comer com teu pai e com a tua mãe. E eu ligo para a mãe dele, para o pai dele, cadê o Douglas? Já chegou aí? Não, não chegou. Depois de um dia eu liguei, o Douglas já chegou? Não, não chegou. E ele está onde? Ele está lá na biqueira, pastor. E inúmeras vezes foi assim. Mas eu nunca abri mão dele. Todas as vezes que ele ia na minha casa, eu recebia, às vezes chegava sujo, eu falava, Douglas, sobe, vai tomar banho, eu vou te dar uma roupa nova, e ele pegava uma roupa nova, Lu, agora tô firmão. E se acredita, Elaine, que ele orava comigo e Deus usava muito ele. Ah, pastor, era o diabo. Não, irmão, não era, eu tenho discernimento de espírito. E das últimas vezes, a mãe dele, falei com a mãe dele, o pai dele, e eles disseram, pastor, eu abri mão dele, já não dá mais. São tantas clínicas de recuperação. E a minha oração foi, Jesus, tenha um encontro verdadeiro com Douglas. Tu tens o poder de mudar esta história, essa vida. Faça ele entender e compreender concernente ao teu amor. E eu falei com a mãe dele sábado passado, segunda-feira passada. E eu falei, como está o Douglas? E disse, pastor, está numa casa de recuperação na Moca. E como que ele está? Ele está bem, pastor. Faz 10 meses que ele não usa droga nenhuma. E ele foi levantado como líder lá da casa de recuperação. Ele está como um dos coordenadores da casa de recuperação. Se ele foi mudado, só Deus sabe. Até porque ele está na casa de recuperação, não tem como entrar droga, porque lá é muito rígido. Eu quero ver quando sair. Mas mesmo assim, eu ainda acredito no Jesus que transforma e regenera pessoas. Então vamos lá. Jesus chega. Ele chega em um período meio-dia. Era um sol muito quente. E aquela mulher está tirando água. Aquela mulher estava sozinha. Jesus chegou àquele horário porque sabia que aquela mulher estava sozinha. Por quê? Porque as mulheres não iam tirar água a esse horário. Para não se misturar com essa mulher. E também nem permitia os maridos irem tirar água, porque sabia que aquela mulher estava lá. E aquela mulher era ladra de maridos. Então, você acha que as mulheres iriam deixar o seu esposo ir lá no momento que essa mulher estava lá? Não, de forma nenhuma. Ela estava sozinha. E Jesus chega. Coisa maravilhosa é quando Jesus chega. Jesus chegou para mim, eu não sei se chegou para você. Mas Jesus chegou para mim. E Jesus pegou um lixo e transformou. E disse, eu confio em você uma liderança. Tu és o meu pastor. Que maravilha, people. Não prestamos, não valíamos nada. E Jesus, ele veio ao nosso encontro, como ele foi ao teu encontro, e ele trouxe mudança de vida para você. Glória a Deus.
veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber. Olha a humildade de Jesus. Mulher, dai-me de beber. E ela logo se assusta. E ela diz: como é que pode dialogar comigo, eu sendo samaritana e você sendo judeu? Nisto, dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Olha, se tu soubesse quem fala contigo, se tu soubesse quem veio ao teu encontro, se tu soubesse quem começou o relacionamento com você, o diálogo com você, ei, eu tenho o poder de mudar a tua história. Eu tenho o poder de transformar a tua história. Por mais precária que seja, por mais pecadora que seja, a sociedade te condena, a sociedade te reprova, a sociedade não acredita na ressocialização. Mas se você soubesse quem é que fala com você, é o transformador de vidas, é o regenerador de vidas, é o restaurador de vidas. Eu falo contigo, mas quem és tu? Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede água, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Jesus é a própria fonte de água viva. Jesus é a própria fonte restauradora. Jesus é a própria fonte restauradora. Jesus é a própria fonte regeneradora. Basta um encontro com Ele. Aleluia! Só que as pessoas estão e querem conhecer Jesus de forma superficial. Eles querem conhecer um Jesus que dá carro, um Jesus que dá casa, um Jesus que abre porta. Mas o Jesus que eu prego nessa noite é um Jesus que se preocupa com a salvação, é um Jesus que se preocupa e quer te levar para o céu, é um Jesus que se preocupa tanto que ele ressuscitou, ele foi preparar lugar, não nos deixou órfão, deixou o Espírito Santo, e ele diz: quando tudo estiver preparado, eu voltarei para buscar vocês, para nós ficarmos juntos, glorificando e exaltando. Aleluia, glória a Deus. O poço é fundo. És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus é a fonte. Ele me alcançou, mas ele também transformou-me em uma fonte de água viva.
E o que é que eu tenho feito com esta fonte? Esta fonte sou eu, esta fonte é você. O que é que você tem feito? Você tem pregado? Você tem falado do amor de Jesus? Você tem deixado as pessoas com sede de conhecer Jesus? Todas as vezes que eu vou ministrar e eu prego para alguma pessoa, seja de forma individual ou coletiva, eu faço com que as pessoas elas sintam o desejo de ouvir mais. E quando eu vejo que elas estão como pintinhos aguardando o alimento da galinha sua mãe, eu paro. Pastor, por que o senhor para? Porque ele vai ter o desejo de procurar e querer mais, e querer mais, e querer mais, e querer mais. E eu sempre vou ter. Por quê? Porque eu sou também uma fonte. Quem é uma fonte aqui? Levanta a mão. Se você sabe que você é uma fonte, de verdade, levanta a mão. Mas levanta a mão sem... Aí. E os outros? Meu Deus, deixa eu fazer uma pergunta de novo. Quem sabe aqui que você é fonte? Levanta a mão. Opa, tá melhorando. Eu vou perguntar de novo. Glória a Deus. Quem sabe aqui que você é uma fonte? Ô, guia, melhorou, tá melhorando. Preste bem atenção. Eu tive um encontro com uma fonte chamada Jesus. Sim ou não? Vem comigo agora. Eu estou gostando dessa mensagem. Eu tive um encontro com a fonte chamado Jesus. Sim ou não? Esse Jesus, ele me apresentou a própria fonte, que é chamado Jesus. E ele achou graça em mim, mesmo eu não tendo graça. Ele achou graça em você, mesmo não tendo graça. E Jesus olhou para mim, olhou para você e disse assim: eu quero que tu tenha algo em comum comigo. O quê? Eu sou fonte. E eu vou te transformar também em uma fonte. E você vai jorrar água. Aleluia. E quando você for dialogar, se relacionar, ministrar a minha palavra, quanto mais você der, mais você recebe. E não fica preocupada em acabar a água. Por quê? Porque você é fonte, está ligado numa fonte maior e não vai faltar água. Você veio para dar vida a outras pessoas. Por que fonte? Por que água? Você pode ficar sem alimento, mas sem água você não fica. E Jesus disse assim: você é fonte. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: tu sabia que tu tem cara de fonte? Sabe por quê? Porque tu és uma fonte inesgotável, ligada em Deus. Uma salva de palmas ao eterno, glória a Jesus. Você é uma fonte. Pregue. Pregue no tempo. E pregue fora do tempo. Pastor, o senhor está mandando eu pregar no tempo e fora do tempo? A Bíblia diz que existe um propósito para todas as coisas. Aí você vem para mim em Eclesiastes 3, não é isso? E o apóstolo Paulo, ele diz: pregue no tempo e fora de tempo. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Sempre é tempo de pregar. Por quê? Porque eu sou uma misericórdia. Essa fonte está acabando aí. Está com problema na Sabesp. Você está ligado na Sabesp?
Você é uma fonte. Então ele se relaciona com aquela mulher. Me dá água. Ah, mas como pode você conversar comigo sendo eu samaritana? Ah, se você soubesse quem é que fala contigo. E a mulher diz, o poço é fundo. Você não tem com que tirar água. E ele diz, ei, eu sou a fonte. Eu posso fazer de você uma fonte a jorrar. Porque eu sou uma fonte a jorrar. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. E aqui essa mulher já estava sendo transformada. E eu vou mostrar para você que aqui ela já estava recebendo o tratamento de choque de Jesus Cristo. Olha aqui. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. O que ela queria? Ela queria matar a sede dela, ela queria tomar a água e não vir mais lá no poço. Por quê? Porque ela sofria muita humilhação. Ninguém queria estar quando aquela mulher estava. Não é ruim, né? Quando você chega, você está chegando lá, tem um grupo de pessoas. Pessoal, disfarça, viu? Ela chegou. Cada um vai para um canto. A paz. Não é ruim? Sim ou não? É ruim demais. E ela disse, olha, então acaba logo com o meu problema. Me dá água aí, porque eu nunca mais quero ter sede. Não quero mais vir buscar água nesse poço. Eu estou cansada. Quando eu passo pelas mulheres, elas me olham atravessada. Quando elas estão com os esposos, elas viram o rosto do esposo para o outro lado para não olhar para mim, porque eu sou perigosa mesmo. E eu quero beber dessa água. Eu nunca mais quero ter sede. Eu não quero mais vir aqui. E, olha o que ela diz. Eu não quero mais ter sede. E nem precise vir aqui buscá-la. Ela não queria ir buscar porque ela estava muito ferida. Mas olha como começou a transformação nessa mulher. Já tinha começado. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Olha a resposta dela. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho. Ela poderia ter mentido, sim ou não? Ela poderia. E você sabe qual é o mal do século? O mal do século, missionária Ailva, não é o Covid. Elaine, o mal do século não é o Covid. O mal do século é a mentira. É a fake news, pastor. A fake news tem se tornado uma pandemia pior do que o Covid-19. Porque tem tanto fake news que está matando pessoas dentro da igreja como fora da igreja. Só que a mentira e o fake news não é como o Covid. O Covid, pastor, ele parece que derrete o pulmão, gruda o pulmão, um negócio assim, né? E já mata. Mas a fake news, a mentira, ela vai matando aos poucos. Ela mata o irmão que está dentro da igreja. Ela mata o componente do grupo. Ela mata o integrante do grupo. Ela mata o membro da igreja. Fake news, mentira. Mas aquela mulher já estava mostrando transformação. Quando Jesus diz, vai lá e pega o teu e traz o teu esposo. E ela disse assim, eu não tenho marido.
Ela já estava se libertando da mentira. Ou melhor, já estava liberta da mentira, da fake news. Imagine se faz uma CPI de fake news dentro da igreja. É ou não é? Vamos investigar todas as fake news. Rapaz, ia muita gente preso. Prisão perpétua. Porque o tanto que é de mentira, o tanto que é de fake news. E ainda dizem assim: porque Deus é na minha vida. Porque Deus faz na minha vida. Ei, a primeira coisa para Deus ser na nossa vida, nós precisamos ser libertos, como essa mulher foi, e disse: eu não tenho marido. Pastor, o senhor foi alvo de algum fake news por esses dias aqui da igreja? Não, irmãos, eu estou pregando mensagem. Porque senão, pastor Rui, as pessoas pensam que logo que nós estamos atacando, ou alguém fez alguma fake news. Não, não fui vítima de fake news, não. Mas o que acontece, irmãos? Nós precisamos, eu estou vendo que essa igreja ela vai crescer. Tem algumas pessoas me procurando, pastor, dizendo: eu tive um sonho com a igreja cheia. Foi ontem, acredito que a minha esposa acordou e disse: amor, eu tive um sonho, a igreja lotada, não tinha lugar para sentar. Pastor Valério, pastora Rosângela, irmã Elza, a Mônica disse: pastor, eu tive um sonho com a igreja lotada. Sim, mas na mesma velocidade que ganhamos, perdemos. Porque ganhar é fácil, mas manter é difícil. Não é difícil chegar ao topo, difícil é se manter nele. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos eliminar a fake news da nossa vida. O que é isso, pastor? Vamos eliminar a mentira da nossa vida. A mentirinha, a mentira, um mentirão. Por quê, pastor? Porque existe mentirinha, existe mentira, existe mentirão. Não, irmão, tudo é mentira. Tudo vai te levar ao inferno. Mas se eu sou uma fonte a jorrar, eu preciso mostrar que eu estou livre, que eu estou liberto de toda e qualquer fake news. Quantos já foi vítima de fake news aqui? Levanta a mão. Quantos? Tá vendo? E não prejudica? Não mata? Às vezes até espiritualmente falando. Não é, Elaine? Você já foi vítima de fake news? Várias vezes, né? Irmãos, destrói. Aquele trabalho que você fez há de anos, cai tudo por terra por causa de uma fake news. Eu não sei se vocês acompanharam, eu não lembro agora o ano, mas soltaram uma fake news, uma informação de que uma mulher estava pegando crianças e sacrificando. Vocês lembram? Essa mulher, ela foi pega lá na Baixada, né? Porque parece que era de Santos. Vocês viram o que fizeram com ela? Irmãos, mataram aquela mulher. Aquela mulher morreu de paulada, de pedrada. Foi uma coisa tão feia. E depois que morreu, a família sofrendo. Descobriu que aquela informação era totalmente falsa. Tá bom, é falsa, agora vamos buscar a vida? Não tem como. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado com quem você conversa. Que haja na tua boca palavras edificantes. Aqui, Jesus poderia muito falar dos discípulos, sim ou não?
Falando, você sabe por que eu mandei os meus discípulos comprar alimento? Por quê? Eles não são preparados, são imaturos, não iam entender a situação. Mas Jesus não quis nem saber dos discípulos, sabe por quê? Eles não estavam presentes. Jesus foi para ter um encontro com aquela mulher. E ele está tendo êxito. Porque a mulher diz assim: eu não tenho marido. Eu acredito e conjecturo que Jesus pensa e diz: opa, essa mulher já está livre da fake news. Está livre da mentira. Porque 5 maridos já tiveste. E esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Uai. Tu teve 5 maridos. Esse que está contigo não é teu. Então Jesus estava dizendo: esse aí que você está tem dono. Não é teu. Porque se o homem fosse solteiro, estão namorando, aquela mulher samaritana está namorando, né? Está curtindo. E ele diz assim: não é teu. Jesus estava dizendo para ela: eu quero trazer libertação na tua vida. Se você tomar desta água, se você se unir a essa fonte a jorrar, a sua vida vai ser totalmente mudada. E eu acredito em mudança de vidas, irmãos. Eu acredito em mudanças de vida. Todas as vezes que eu falo de testemunhos de mudança de vida, eu não conheci o pastor Rui, mas às vezes que tivemos oportunidade de conversar sobre pouquinho do testemunho dele. Que luta que era para a família, não era, pastor? Caía na calçada. Mas um dia ele conheceu a fonte. E Deus tira de dentro de um bar, ou caído numa calçada, e coloca em cima de uma tribuna. Hoje dirige o culto com excelência, ministra com excelência. E quando ele fala de família, a família tem orgulho. E quando os filhos falam do pastor Rui, tem orgulho. Quando a esposa fala do pastor Rui, tem orgulho. Sabe o que é isso? É encontro com a fonte chamada Jesus Cristo. Jesus transforma, irmãos. Jesus transforma. Eu também não era fácil. Eu era difícil. As pessoas tinham medo de mim. Eu não sei se pela braveza ou por causa da feiura. Mas eles tinham medo. Mas um dia Jesus encontrou comigo. E Jesus se apresentou para mim como fonte inesgotável. E ele ligou um conector na fonte e disse: a partir de hoje você vai ser fonte também inesgotável. Você vai dar fruto. Aí eu chego na Zona Leste e começo a dar frutos. Tenho membros que estão conosco até hoje e dizem assim: ah, pastor, eu procurei outras igrejas. Eu procurei outros pastores que parecessem um pouco com você e eu não consegui encontrar. A minha prima Inês, ela disse: Lu, eu procurei tantas igrejas depois que eu saí da Leste, que eu deixei você, mas eu não consegui encontrar. E eu estou decidida. Já falei com Pedro, com meu esposo. Depois da pandemia, nós somos MPRV, lá na Zona Norte. Glória a Deus. Elebarachuri Candaramaio. Eu tenho sido fonte.
Aí eu chego aqui na Zona Norte. Esse conector é ligado ao Carlos. O Carlos, então, é cheio de Deus. Esse conector passa para Cris. Lógico que tem a Elaine por trás de tudo isso, mas vamos deixar ela de lado. Mas olha como que estão os conectores. O Carlos se conecta a Elaine. A Elaine traz o Carlos para a igreja. O Carlos se conecta ao pastor Luciano. O Carlos, conectado ao pastor Luciano, traz a Cris. A Cris se conecta ao pastor Luciano através da palavra. E quando ela senta na igreja, ela vê um homem pregando e ela diz, não é possível. Essa luz é muito forte em cima desse homem. E ela diz, eu quero aceitar esse Jesus. Estava para fazer o pacto com os demônios no sábado à tarde. Ela fala comigo no sábado à tarde e diz, existe possibilidade de eu me batizar, pastor? E eu disse, claro que existe. Ela se batizou e hoje está firme para a glória de Deus. Ela barashi candoramaya. Glória a Deus. Eu venho para a Zona Norte. A Aline e o Rogério recebem um convite de vir para esta igreja. Chega aqui, está o pastor Luciano pregando uma mensagem. Larga a mala, solta a mala. E Deus me usa para a Aline. O conector se liga ao pastor Luciano. A Aline traz o Rogério. O Rogério se conecta à fonte. E eu estou ligado na fonte. E esse casal agora vive os melhores dias da vida dele. Esses dias a Aline me mandou uma mensagem com o Rogério e disse, pastor, obrigado por o senhor existir e a Priscila existir na nossa vida, porque nós nunca tivemos amigos assim. Sabe o que é isso? É fonte. É fonte. Essa fonte não pode parar de jorrar água, irmãos. Essa fonte não pode jorrar de para a água. Glória a Deus. Precisamos estar ligados na fonte que é Jesus. Precisamos estar na fonte que é Jesus. Pastor Luciano vem para a Zona Norte. Ilva vai assistir alguns cultos lá embaixo. E todas as vezes que ela chegava, eu ia, cumprimentava, abraçava e dizia, cadê o seu esposo, o pastor Rui? Manda um abraço para ele. E missionária Ilva se conecta ao pastor Luciano, que está conectado em Jesus. Ilva devia chegar em casa e dizer, pastor Rui, meu esposo, pastor Luciano mandou um abraço para você. E eu acredito que ele pensa, mas quem é esse homem que eu vi pouco e fica mandando a paz do Senhor para mim todo? Eu vou lá, marcar uma reunião comigo lá embaixo ainda. Eu atendo ele e disse assim, eu amo a tua vida e eu quero você comigo. E ele diz, eu topo, pastor, eu estou junto. Então ele se conecta ao pastor Luciano, que está conectado com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus existe. Jesus tem mudança. A Ilva, então, agora na igreja, traz o pastor Rui, estão conectados. Carol estava parada no evangelho. Recebe o convite para estar vindo. Conhece a igreja, conhece o pastor Luciano. Se gostou do pastor Luciano, não sei. Eu sei que ela resolveu se conectar também. E hoje, o pastor Rui pode dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Pastor Luciano chega para o ministério profético Restaurando Vidas na Zona Norte. O Lucas vem para a igreja algumas vezes. Chega para a mãe dele e diz, mãe, tem um pastor diferente lá. Vanusa vai assistir o culto e diz assim, esse pastor é diferente, é sério.
Lucas se conecta ao pastor Luciano. Traz a sua mãe que é conectada ao pastor Luciano, que está conectado em Deus. Traz o Orlando que se conecta ao pastor Luciano. Orlando quer agora se batizar. Recebe o discipulado e agora se batiza para a glória de Deus, se tornando uma nova criatura. Estamos conectados em Deus. Chego para a Zona Norte. Conheço a irmã Priscila. Hoje minha esposa, fraca na fé, meia desanimada, a sua mãe também. E eu disse, ela vai se conectar comigo. Eu vou orar, vou ganhar ela para Deus e para mim. Se conectou ao pastor Luciano. Ela veio para a igreja numa quarta-feira e disse, mãe, vamos comigo, porque eu estou tímida. A mãe dela vem, também gosta e resolve se conectar. E assim vamos crescendo a aliança em Deus, porque nós somos uma fonte a jorrar. Priscila, que hoje é minha esposa, se batiza. A mãe também se batiza. Hoje casada comigo. E hoje nós estamos fazendo culto doméstico lá na nossa casa, toda quinta-feira. E ela fala, que coisa maravilhosa, meu esposo, é nós estarmos vivendo isso juntos, para a glória de Deus. Você está vendo que um precisa se conectar ao outro, mas nós precisamos estar conectados em Jesus. Você que está na tua casa, você precisa ter um conector. Você precisa se conectar. Você precisa ter a conexão. Você precisa fazer vidas, jorrar água para vidas, restaurar vidas, transformar vidas, mudar vidas, salvar vidas, regenerar vidas para a glória de Deus. Glória a Jesus. Esse é o Evangelho. Ela diz, eu não tenho marido. Disseste bem, já teve 5, e esse que está contigo não é teu. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses são que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Glória a Jesus. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Presta atenção, aquela mulher tem um encontro com Jesus.
E ela vai e chama outros homens. Você sabe qual é o papel que ela estava fazendo agora? Missionária. Levando pessoas até a fonte chamada Jesus. Porque aquela mulher, ela foi transformada através do relacionamento que teve com Jesus. Eu quero dizer a você, se relacionar com Jesus é sinônimo de mudança de vida, transformação de vida. Guarde esta palavra para você. Esteja com esta palavra. Seja alcançado por esta palavra.